pessoal, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Quem for entrando aí puder dizer se o som já está tudo ok, só me dá um positivo aí para saber se o som está da melhor qualidade. Onde, ó, Roberta já está na área, já vou convidar ela para entrar. Então, só lembrando todo mundo aí que for entrando aos poucos, como vai ficar gravado, né? Que hoje eu tenho aqui, deixa eu pegar a imagem aqui, como convidada comigo, Roberta Carbonari. Ela é nutricionista, né? Eu gosto mais de enxergar ela há anos, né? Como empresária, empreendedora, então ela vai ter conteúdo de sobra para poder compartilhar com a gente. E nutricionista também, então acho que com esse ponto de vista aí que eu vejo ela. E um dos capítulos do livro, né, que eu vou puxar um pouco essa discussão para falar com ela, é sobre a jornada do paciente, blueprint, jornada de experiências, né? Ela tem amplo conhecimento também sobre isso, acredito que ela conduz isso de uma forma brilhante, mas a ideia aqui é a gente conversar, me aceita aí, tá ansiosa? E aí a nossa ideia aqui é a gente conversar justamente sobre todos os pontos que acontecem, né, de contato dentro de uma clínica, né, ou consultório. E aí vou convidar. E quando ela aparecer, eu já agradeço o convite dela aí pessoalmente, né, virtualmente. E aí, Roberta, tudo bem? Gente, o que é isso? Tá entrando um monte de coisa aqui. Tá entrando. Olha, tô com. Você deu Pronto. um zoom em você aí, como é que foi isso? Não, então, tá muito perto, né? Vou vir mais pra cá, tá bom Foi? agora? Acho que você tem que dar uns 10 passos para trás. Você Pois fez um é, eu zoom tava em você cortadinho. aí. Hã? Você fez Eu um zoom tô. em você. Tá aparecendo, para mim tá aparecendo tipo assim, ó. Mentira. Juro. Pra mim Quer tá aparecendo sair? inteiro. Quer sair e voltar de novo? Eu tô metade? Ah, tô vendo essa sobrancelha para baixo. Como que eu tô me vendo inteiro? Peraí, calma aí. Ué, não Deixa eu sair e sei. voltar. Um Então segundo. Vou tá. sair e voltar. Você acha? Bom, eu não sei para vocês, mas foi engraçado. Ela entrou, de repente, deu um baita de um zoom aqui para mim. Será que foi só para mim isso aí? Vamos ver aqui de novo. Ó, ela tá entrando aí. Pronto, ó. Eu tô em Agora tá. Zoom? Depois não sei o que aconteceu, ó. Entra normal, depois rola um zoom. Mas se for só para mim, Eu ah, ainda mas tô em Zoom? você deu um zoom, mas agora melhorou pelo menos o enquadramento. Calma aí. Não é possível. Peraí. Calma aí. Ó, o pessoal tá falando que tá rolando um zoom. Não, Eu tô em pronto. Zoom ainda? Tá em zoom. Não é possível. Calma, vou sair pela Alguém última falou, vez. alguém falou que tá dando também. Ó, Ah, voltou, deu um ótimo. zoom. Ficou todas as rugas no Zoom, nem a pau. Peraí que eu já volto. Ai, ai, bom demais. Mulheres, então, né? Imagina. Até parece que eu vou ficar tipo de zoom, né? Com a carona esticada na. Ó, o Edu tá falando que é filtro. Bom demais. Ó, com zoom ou sem zoom a gente vai agora, hein? Ai, bom demais. É porque a Roberta ela é tão especial. Tô Fala no alguma Zoom? coisa. Não, não tá no zoom. Vamos ficar aqui. Não vou me Pronto, tá mexer. ótimo, ó. Tá com flores aí atrás, tá ótimo. Tava. Ó, fiz todo o enquadramento para aparecer em Pois Zoom na é. ruga. Tava aparecendo só tipo a cara, assim, sabe? Tava engraçado. E para mim tava super normal. Ah, bom demais. Roberta, obrigado por estar aqui comigo. Valeu Imagina. demais. Um prazerzão estar aqui. Tô Eu descabelada, fico. né? Cheguei no consultório, mas tá tudo bem. Não, bom demais. Ó, eu sempre começo falando o motivo do qual eu convido cada um para uma live, né? E acho muito válido ressaltar que talvez uns 3 anos para cá, daí você vai me dizer as coincidências, tá? A Tá. gente se aproximou bastante, nossa relação, a gente começou a conversar bastante e eu pude conhecer um lado diferente da Roberta, né? Eu conheci a Roberta através do Muse, né? O Muse palestra com a gente desde 2014, desde 2013, se eu não me engano. E ali, pouco a pouco, foi engraçado, aconteceu um fato engraçado. Na época, o Arnold, ele lotava tanto, eu não sei se eu já te contei essa história, mas o Arnold, ele lotava tanto que, assim, não tinha cadeira para quem queria, né? E a gente controlava cada convidado. Então, assim, pelo amor de Deus, palestrante
tinha aquela época de chegar com 10, não, eu tô com 10 amigos aqui, tipo, eu trouxe a família, né? A gente encontrava um por um. E aí o Muzi veio me falar assim, alguém falou, né, assim, a Roberta entra. Eu falei, cara, mas a Roberta não é nutricionista, ela entra ali, fica no canto, né? Aí o Paulo falou, não, ela tá terminando nutrição, né? Então, na época, eu sequer sabia disso, né? E foi muito engraçado. Aí foi quando, inclusive, foi saber que estava estudando nutrição. E como até falei no post hoje, quando eu divulguei a live, eu vejo você, eu brinco muito, né? A gente já teve a oportunidade de vários momentos estar esse ano juntos. Talvez um ano mais distante, porém mais próximo, né? Próximo de projetos, de conversas, né? E eu vejo você hoje como um grande exemplo de mulher, de nutricionista, empreendedora, mãe, esposa, né? Eu conheço um pouco mais, não posso dizer tão além, da Roberta, além do social media, né? Então, eu tenho a oportunidade de conversar, eu tenho a oportunidade de divergir, né? Eu sempre falo isso porque muitas vezes eu venho polemizar, você facilita. Eu venho trazer reflexões, você estende a mão, né? Então, até mesmo no encontro do Golden, eu falei, nossa, às vezes eu discordo demais da Roberta. Você, não, Bruno, a gente concorda demais. Mas é porque eu trago para um ponto de vista e você já traz para outro, né? Então, eu gosto muito dos nossos debates, dos nossos embates, das nossas conversas, porque eu acredito que me faz crescer e faz crescer também quem participa, né? Então, acho isso um ponto importantíssimo. E é por isso que eu convidei você hoje, para a gente poder conversar um A pouquinho. gente poder discordar mais um pouquinho. É interessantíssimo isso. Pois é, se eu te falar, ó, o título do livro, por exemplo, O Fim do Consultório, você concorda? O que eu faço com o meu? Mas, ó, você sabe que eu acho o máximo isso, Bruno, porque uma coisa que eu falo, inclusive para os meus alunos, né? Hoje eu tenho pós-graduação, dou aula de pós-graduação, sou professora também, e sempre dei aula na área de gestão. E eu sempre disse que a pior coisa que existe é a gente palestrar para uma plateia de convertidos, ou a gente conversar com uma plateia de convertidos. Porque só existe palminha. Oba, todo mundo concorda comigo, vim aqui fazer o que vocês já sabiam, já concordam. Quando a gente conversa com alguém que tem um outro ponto de vista, é aí que a gente cresce. É aí que a gente enxerga por ângulos que a gente não enxergava. Então, conversar com você é sempre me trazer novos ângulos, assim. E você trabalha também em áreas em que eu não estou inserida, né? Com profissionais que têm completamente outra visão. E isso, para mim, é engrandecedor. Então, eu falo que a gente concorda mais do que você imagina, porque o fato de eu fazer diferente não quer dizer que eu não concordo com a forma como você faz. Né? Muitas vezes eu penso, falo, poxa, o Bruno falou uma coisa que eu não faço, mas e se eu implementasse? Talvez não aqui, mas ali. Então, e acredito que para você também, né? Tem essa questão de a gente não precisar concordar, mas isso não quer dizer que a gente definitivamente discorda. Isso quer dizer que a gente tem duas versões diferentes do mesmo assunto, né? Sabe uma coisa que eu gosto demais? Ela chama inquietude. E a inquietude, ela aparece igual você falou, assim, a Roberta... Eu lembro até hoje, quando você participou do encontro do Golden, até hoje eu pago esse preço. Eu pago esse preço por quê? Porque tem algumas coisas que você falou lá que eu falo assim, mas eu faria diferente. E aí todo mundo, mas deu certo. Eu falei, mas que massa, eu só tô falando que eu faria diferente, porque dá para fazer assim, mas dá para chegar em outro lugar, né? Sim. Eu estava falando com algumas pessoas, eu não lembro qual era o contexto, né? Quando eu estudo empreendedorismo, eu sou aquele cara assim, ó, Roberta, Netflix. Aí tem lá as 10 séries mais assistidas. Eu não vou nas 10 mais assistidas. Então... Eu vou naquela, assim, cara, tá todo mundo gostando, deixa eu desbravar outro mundo. Talvez eu até volte lá, depois eu anoto, né? Geralmente os filmes que ganham Oscar são os filmes que eu nunca vi, né? Assim, não é questão de ser do contra, mas eu gosto da inquietude de ir atrás da novidade, ir atrás do novo, ir atrás do inexplorado, para ter, às vezes, uma discussão, exemplo, vamos falar de seriado. Aí todo mundo capaz, você tá vendo, sei lá, Game of Thrones, vai, todo mundo assistiu. Todo mundo vê. Aí você fala assim, cara, eu não vi, mas eu vi uma que encaixa bem. E você tem mais assunto, inclusive, sabe? Então, tem uma coisa importante. Perdão, pode terminar. Não, você fala assim, que essa inquietude, ela me move. Né? Então, por exemplo, eu vejo assim, o que a Roberta tá falando? Legal, não penso desse jeito, deixa eu ir atrás, ver se tem alguma coisa que fundamente o contraponto, né? Então, assim, vamos olhar por outro ponto de vista.
E isso me move realmente, né? Então, é muito longe de ser do contra, mas a Sim, claro. inquietude de você falar assim, caraca, como é que eu posso desconstruir esse pensamento? E o pior de tudo é quando você se dá por vencido, você fala assim, caraca, busquei, aprendi, fui ali, li outro conteúdo, mas ela tem razão, sabe? Isso é muito legal. É você E você se sabe encher de que inquietude. é uma das coisas que eu falo na gestão, né? Gestão é uma ciência da ação. Na gestão, você não tem um passo a passo. Você consegue encontrar modelos de sucessos com caminhos completamente diferentes e que chegaram ao mesmo objetivo, né? Então, a gestão ela é muito disso, né? Eu falo que, infelizmente, a gente está vivendo um momento em que eu espero que isso não se, né, não se consolide, mas é uma geração de seguidores e não de pensadores. E eu adoro quando eu estou frente a alguém que me faz pensar, né? Então, quando a gente fala, olha, esse foi o modelo que eu utilizei, ele não é para ser copiado, ele é para ser melhorado. Ele existe para ser melhorado, ele existe para ser contestado, né? Porque as coisas precisam se renovar. Então, eu acho o máximo esses nossos encontros, as nossas É conversas. bom. Porque o que eu acredito também, eu recebi esses dias alguém falando assim, estão criticando o tema do seu livro. Eu falei assim, mas quem lê o tema do livro, se quer ler o subtítulo. Porque o subtítulo ele é Estratégias e Competências para manter o consultório vivo. O fim do consultório, que o livro que eu escrevi, inclusive eu vi hoje que está chegando para algumas pessoas. O seu deve estar chegando por Estou agora, tá? esperando ansiosamente, tá? Eu esperava estar com ele aqui fazendo um merchan, mas ele não chegou ainda. Então, mas deve chegar já já, porque algumas Eu pessoas de São faço, Paulo sem chegar. já respondeu, já recebeu. E a ideia do livro era justamente falar assim, o fim do consultório. Cara, se você não acha que, né, não é nenhuma bola de cristal, mas é um gatilho para que os profissionais estudem empreendedorismo, para que o fim do consultório não seja algo assim. Porque uma das grandes dúvidas que aconteceu nesse ano é, seremos substituídos por robô? Né? Isso, na verdade, vem há algum tempo. Seremos, nosso consultório agora é online, será que não volta mais? Muita dúvida veio, né? E o tal do fim do consultório ficou na cabeça de muita gente. Você falou algo muito legal, e aí eu vejo isso também na sinergia das pessoas com qual eu conversei aqui, porque eu fiz basicamente muitas perguntas parecidas e cada experiência contribui para um profissional. Então, por exemplo, eu vou ouvir a Roberta hoje. Nossa, legal. Ela falou completamente diferente da Lídia, da Karina, da Andréia. Mas o que eu gosto, eu lembro que uma vez eu fiz um congresso, eu coloquei, sei lá, foi alguém para falar eu acho que era o Shawn falando de cetogênica, e no dia seguinte o Marcelo Carvalho falando de carboidrato, né? Tipo, o cara que adora. Mas como que pode um congresso falando de cetogênica e carboidrato? Eu falei assim, o que você acha? Assim, eu não preciso nem saber muito de nutrição para entender que um momento vai pedir cetogênica e o outro vai pedir para o carboidrato, né? E eu acho que o Exato. mais incrível é a gente poder trazer esses contrapontos, né? Então, para a gente bater um papo aí, primeira coisa, assim, você já falou um pouco, mas por que você indicaria as pessoas para ler o livro? Ó, Então, faz o merchan. farei o merchan, sem o meu livro, que eu estou esperando aqui essa cópia. Mas, primeira coisa, eu amei o nome do livro. E se eu não acreditasse nisso, eu não tinha aberto um coworking esse ano, no meio da pandemia. Porque o que eu acredito é, quem tem um consultório consolidado nesse momento, ok, tem um consultório consolidado, rodando, ele se paga, né? Existe já uma sinergia acontecendo, existe já uma indicação boca a boca, existe já todo esse processo. E o custo fixo de se ter o próprio consultório, ele está diluído ali, né? Agora, nesse momento, será que você arcar com um custo fixo e ter um consultório para chamar de seu é o mais inteligente a se fazer? Né? E pensando por esse outro lado, embora eu tenha o meu consultório, eu ofereço essa oportunidade através de um coworking para quem não queira ter seu próprio consultório. A pessoa quer chegar, atender e sair. Se alguém quiser ser atendido presencialmente, tem um local. Se não, não. E eu pago conforme uso. Né? Então, a ideia que eu tive da coworking de saúde, que é a Health to You, foi justamente pensando no título do seu livro, que é O Fim do Consultório. Muita gente, principalmente essa nova geração que vem aí, para que eles possam começar e para que eles possam se desenvolver, não necessariamente eles precisam abrir um consultório, colocar uma placa, colocar um logo. Eles têm que ter um local. Pode ser online, pode ser presencial. Você falou uma coisa, cliente. você falou uma coisa que é muito legal, porque assim, ó, a geração atual, ela não está trabalhando com um senso de pertencimento. Exato. Então, por exemplo, a pessoa não precisa de ter um carro. Ela não Exato. precisa de ter Antigamente, tinha-se a casa de praia. Sim, imagina. Todo janeiro era a mesma casa de praia, né? Ou seja, Exato.
você tinha uns amigos do verão, né? Você ia para... Então, hoje em dia, o negócio do Airbnb, Você tem Airbnb. você vai para onde você quiser no verão, né? Airbnb. Você tem a casa que você quiser. Então, por exemplo, o Uber, eu só não tenho 100% eu só não tenho sem carro, porque a família da Lorena é de Goiânia, então eu preciso muito para Goiânia. Mas assim, eu não... Também não, eu sou aquele cara, inclusive, que cuida mal de carro, sabe? Eu não tenho apego, não tenho... Eu não tenho apego, não tenho apreço, eu por mim não tinha. Então, assim, a atual geração ela não vai ter mais o senso do pertencimento. Você vê, inclusive, que a atual geração não é a da casa própria, né? A geração do aluguel, porque, na boa, e se eu mudar para a Bélgica amanhã? Exato. Pronto. Porque hoje o emprego ele aparece de uma forma tão volátil que acontece justamente isso. Então, por exemplo, a Karina Massal, nossa primeira convidada, né? Para falar do fim do consultório. Ela, durante tempo, ela teve a clínica dela no Sírio-Libanês, pô, top, carreira, imagina, consultório lá dentro do Sírio-Libanês, que top. Aí ela fez as contas, aí cansou, aí falou assim, cara, vou atender em outros lugares. Hoje ela atende uma clínica em São Paulo, né? Ela subloca uma clínica. E eu falo para muitas pessoas, porque assim, se você conseguir calcular, primeira coisa é aquela questão do preço, né? O quanto custa um consultório, a manutenção, do que quanto custa a sua consulta, se vale a pena você ter o percentual. Então, primeira coisa, às vezes, um caminho mais rápido para alguém que está se formando é sublocar até que tenha uma própria clientela. Mais para frente, se tiver o prazer de chamar de seu, legal, aí você dá um passo à frente, pega um financiamento BNDES no banco, no Itaú, sei lá, e vai lá e monta no seu consultório, sua clínica. Mas não necessariamente o consultório, o que a ideia do livro vai ser o que é hoje. Essa é a verdade. Né? E a gente vê isso em estudo científico, inclusive, né? A juventude não quer comprar um carro. Ela quer usar, ela não quer dirigir, ela está ocupada, ela está no telefone, ela não quer parar para dirigir. Né? Da mesma forma, será que um profissional da saúde hoje em dia quer parar para administrar? Quer cuidar de toda essa parte administrativa, de toda essa burocracia? Talvez não. Né? Para mim, eu sou administradora, eu amo essa burocracia. Mas se você é profissional da saúde, se você não tem nenhum know-how para fazer a parte administrativa, por que você vai trazer para a sua vida mais trabalho administrativo? Se você pode ter simplesmente um espaço que você usa ali da forma que lhe convém, focando necessariamente e principalmente na sua parte de atendimento. Né? Então eu concordo plenamente com o título do seu livro. O título é subtítulo. Né? Se você tem o seu consultório, ou você inova, ou ele vai morrer. E outra coisa é o seguinte, assim, corroborando muito com o seu atual business aí, se você parar para prestar atenção que não necessariamente por você ter um consultório você é empreendedor. E se eu subloco? Você continua sendo um empreendedor. Porque você empreende o seu business, a sua marca, é o empreendimento. Às vezes a clínica da Roberta lá que eu subloco não faz um processo que eu gostaria. O que não permite de você fazer ele, às vezes, por fora, né? Uma jornada totalmente diferenciada, né? Do seu jeito. Então, assim, tem formas de empreender. Essa é a verdade, né? E aí, uma coisa, já trazendo para a questão de jornada, de experiências, por mais que você é uma empresária, empreendedora há muitos anos no ramo de clínicas, consultório, e você é uma profissional da nutrição relativamente nova, né? Sim. Mas o que você vê, Roberta, lá de trás daquela jornada de experiência, jornada do paciente, para o que é feito hoje? O que você consegue ver de diferenças assim? Olha, Bruno, é uma pergunta difícil de responder, porque assim, principalmente porque eu atendo diferentes clientes, né? Nós temos diferentes públicos dentro do consultório. Mas o que eu percebo antigamente, né? Antigamente, eu tinha um cliente, vamos dizer assim, que era um cliente que ele estava submisso ao atendimento que lhe era prestado, tá? Então, ele ia lá e existia uma autoridade que ia dizer para ele o que fazer. O principal foco desse cliente era ser atendido por aquela autoridade. Nós não vivemos mais essa realidade. Então, a jornada desse cliente hoje, ele chega até o consultório, primeiro, ele já passou por vários consultórios, não é mais novo. Passar em nutricionista não é algo novo, não é algo, é um produto que já está maduro no mercado. Então, passar por um nutricionista não é uma novidade. Ele já passou pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano, e ele está indo também em você. Né? Da mesma forma, médicos. Hoje em dia a gente tem, eu vou aqui, depois eu vou ali, depois eu vou ali. Então,
existe, inclusive, uma necessidade diferente, uma persona diferente para você atender, que ela não vai se contentar com a entrega de autoridade. Ela vai precisar de troca. E essa troca não termina dentro do consultório. Essa troca não acontece apenas dentro da sua consulta. Então, processos que antes a gente não precisava se preocupar para encher um consultório, né? Hoje a gente precisa. A gente precisa se preocupar desde a captação, mas principalmente com o relacionamento para que haja retenção. Então, a gente viveu um marketing lá em 1980 a 2000. A gente viveu um marketing de produto. Ah, esse cara vende isso, essa nutricionista vende essa dieta, né? Hoje em dia não é isso. É que tipo de relacionamento eu desenvolvo com este profissional. Então, vai muito além do muro do consultório. Ali no consultório é um momento que o meu cliente tem comigo. Um momento. O que faz ele voltar para o meu consultório são os momentos que ele vive também depois, que não necessariamente se restringem à minha sala de atendimento, né? Então, eu preciso hoje não de um consultório maravilhoso. Claro que faz bem, tem pacientes que adoram entrar num consultório maravilhoso, muito bem decorado, mas o que faz um paciente ficar não é isso. O que faz hoje um cliente permanecer é a construção desse relacionamento. E para isso, o foco é muito mais no profissional, na capacitação desse profissional em criar relações, em estar disponível, em não ser mais autoridade, mas ser parte que participa do processo do paciente, do que antigamente, em que bastava ele ter uma placa com o nome, receber o paciente obedecê-lo e ia voltar, porque foi isso que foi mandado ser feito, né? Então, nós temos hoje também uma jornada muito diferente, que eu falo que é essa geração que já nasceu com o iPhone na mão, que troca todo ano, né? Tipo, o iOS não funciona mais, já mudou. Então, é a geração do update. Você precisa ser hoje um profissional em constante update. Não só da forma de atendimento, mas do seu conhecimento, como das ferramentas que você vai entregar para o seu cliente, porque senão você está obsoleto. Isso não tem a ver com o muro de consultório, não tem a ver com o revestimento da parede. Isso tem a ver com capacitação do profissional. Então, não adianta mais ter o melhor consultório na melhor região de São Paulo, e isso vai lhe garantir, né? Ter um nome, isso não vai lhe garantir sucesso mais. Você não sucede mais somente pensando nessa estrutura, né? Você sucede pensando na experiência que esse cliente vai ter, do momento em que ele te chama e te procura, até todo momento em que ele não está dentro do seu consultório. Então, é muito diferente. É muito mais difícil hoje você reter um paciente do que era 10 anos atrás, por exemplo. Perfeito. Eu acho que você recebeu o livro e você trouxe colinha para essa pergunta. Mas você vê que é a hora que a gente combina demais com o que a gente pensa, né? Porque, assim, no livro foi legal, igual fala assim, eu tive uma dedicação muito grande em algumas partes do livro que é muito além da teoria, né? Você, tipo, parar, montar, é bem interessante. E uma delas foi a jornada do paciente, e que eu dividi exatamente na aquisição, no atendimento e na retenção, né? Eu estava até olhando o nome que eu dei. Você colou de mim isso aí, rapaz. Você colou de mim esse capítulo. Só pode ser. Só que... Não, eu chamei de renovação. E o que tem dentro dessa jornada, né? Tem os cenários de cada etapa, o ponto de contato. Quais são os pontos de contato na fase de aquisição? É a jornada de paciente, só que realmente eu fiz um gabarito. Esse gabarito ele serve para nutricionista, para médico, para odontologia, para psicólogo. E eu usei o nutricionista, que é o nosso maior público, do qual eu também tenho maior experiência, né? Mas eu fiz ele de um jeito leve, justamente para poder funcionar para mais profissionais. E aí, óbvio, dentro da jornada do paciente tem as jornadas de experiências, né? Que eu dividi entre holística, situacional, e subjetiva, né? Porque são percepções de cada um. Então, o que eu acho legal, esse capítulo em si, que, igual fala assim, da jornada, do blueprint. O blueprint é aquela planta, quando você vai comprar uma casa, tem um terreno, tem toda a plantinha, é o blueprint. Então, eu montei esse blueprint, esse gabarito. Foi muito interessante o que você falou, porque vai ajudar muita gente a chegar lá. Então, assim, o livro ele é teórico, ele é prático, ele vai trazer diversas oportunidades para as pessoas montarem as suas, ou então visualizarem, né? Vai poder trazer, igual você falou, antigamente era alguém que falava assim, olha, tá aqui sua receita, pronto, acabou. Aquela autoridade ia ali. Agora, o cara já chega informado, o cara foi num outro médico, num outro nutricionista, ele já chega comparando. Então, assim, é muita coisa, né, para poder... Ou então, assim, eu falo que, inclusive, onde eu denomino momento da verdade,
ele quase nunca ele tá na dieta. Quase nunca o momento da verdade, que é o cara vira a chave e fala assim, agora eu engajo nessa dieta. Dificilmente ele é na cetogênica, sei lá, o nome que a gente fala, na vegan, qualquer plant-based, qualquer dieta, né? O momento da verdade, muitas vezes, ele tá ali, eu brinco, né? Eu falei semana passada, que é na hora que você encaminha ele até a recepção, encaminha ele até o elevador, encaminha ele até o estacionamento, até o manobrista. E depende de cada profissional de como vai conduzir esse paciente, né? Então é muito legal isso que você falou, porque eu acho que essas jornadas, esses mapeamentos de experiências, eles são fenomenais para o contexto atual. Eu falo muito quando a gente vai num restaurante, né? O quão agradável não é ser recebido na porta, eu te acompanho até a mesa, aí o cara senta, aí tem aquele que puxa a tua cadeira, tem quem te entrega o cardápio, o menu ali, o cara te entrega tudo ali, você vê ele montando quase que a mesa para você. A mesa já estava até montada, mas aí chegou 2 pessoas, ele dá uma remontada, vai. Então assim, você vê o tato, né? Alguém vai beber vinho hoje? Não, vinho não. O cara tira a taça de vinho. Aquela taça gigante, vai ficar ocupando a mesa. Né? Então, assim, é legal. Você sabe o que é isso? O que eu falo que demorou para a área da saúde entender isso, né? Na área hospitalar, a gente vê hospitais assim de luxo, né? Que parece que tá no hotel. Eles entenderam muito cedo isso. Entenderam muito cedo. Mas os consultórios não entenderam tão rapidamente isso. Então, a questão... E os profissionais da saúde demoraram muito para entender isso. A estrela não é o profissional. A estrela é quem chegou no seu consultório. Exato. Né? E ele precisa se sentir dessa forma. E isso tem a ver com toda a jornada e não só com o conhecimento que você vai entregar no momento da consulta. Quando a gente tira o foco dessa estrela, eu não sou a estrela. Você é a pessoa mais especial que está aqui dentro dessa sala. E quando a gente faz realmente essa entrega, e eu acho que é muito interessante as pessoas terem, né, um guia, que é isso que você propõe nesse capítulo, muda muito a forma da percepção do atendimento recebido. E sabe o que é interessante? Quando a gente se coloca nessa situação. Olha só, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Eu ia falar do meu filho, mas pelo amor de Deus, não quero falar do meu filho. Vou botar minha mãe, então, porque eu já cresci, então deixa minha mãe passar por esse sufoco. Minha mãe tá lá, eu pequena ainda, né? Que isso já aconteceu, inclusive. Eu quebrei o meu dedão do pé. Na verdade, eu quebrei esse dedinho aqui do pé, né? E imagina aquele sufoco, você sai ali do consultório, o cara fala assim, olha, acho que houve uma fratura. Vai ter que engessar, vai ter que fazer alguma coisa, mas vamos fazer um exame agora. Aí imagina aquela mãe, meu Deus, quebrou o dedo do meu filho, pelo amor de Deus. Aí o cara tá lá, enquanto a mãe tá preocupada, digerindo lá, meu Deus, ele tem escola, e como é que vai fazer? Como é isso? Vê lá, a mãe da cabeça essa hora, né? A cabeça da mãe essa hora tá voando. Aí o médico fala, ó, você então vai virar à direita, vira à esquerda, autentica ali na guia do convênio e faz o raio-x. A mãe sai do consultório com aquele filho ali no colo e fala assim, para onde que eu vou? Uhum. Se sequer tiver uma plaquinha... Né? Nem ouviu. Ela nem ouviu. E aí, se sequer tiver uma plaquinha raio-x à direita, ela não vai à direita, ela vai virar. Talvez à esquerda, que é onde vai ter alguém para perguntar onde é o raio-x. Por quê? Porque ela tá na cabeça. Ela só ouviu o seu filho quebrar o dedo, acabou. Exatamente. Foi a única coisa, ela parou ali. Então, assim, a jornada do paciente, a jornada que a gente... Em hospital, ela é muito clara. Sim. Porque muitas vezes você vê essa plaquinha, ressonância, não sei o quê. Por quê? Cara, porque o ambiente é grande, né? E outro, porque facilita, e até por processos de urgência, o cara precisa saber muito rápido onde ele tem que chegar. E assim, a gente olha hoje em pequenas coisas, mas assim é um consultório. Puta, custa sinalizar onde é o banheiro? Custa. Tem uma plaquinha. Custa sinalizar onde é que é a saída, onde é que é o atendimento. Às vezes você trabalha no edifício, no seu edifício, você está procrastinando, sequer tem a plaquinha do teu andar lá na recepção, né? Custa, no momento da confirmação da consulta, avisar se tem valet ou não, se tem estacionamento ou não, antes do paciente chegar, né? Para ele chegar mais seguro, olha, tem valet, você vai parar aqui, você vai parar ali. Isso não acontece. E tem coisas hoje de automatização de processos que facilita, inclusive, isso, né? Ou seja, confirmou, já chega um e-mail, já chega um SMS minutos antes, né? Tem aplicativos, plataformas de prescrição que já estão fazendo isso junto com com o marketing também. E eu mandei um livro para ela também, já chega lá. Você chegou primeiro. O meu não chegou. O meu chegou. Tô aqui na live sem livro.
E então, assim, eu acho que essa jornada de experiência ela é muito ampla, é muito pano para manga, sabe, para a gente conversar. E, na verdade, como eu te falei, eu brinco com todo mundo, falei assim, quer saber sobre jornada, paciente, não sei o quê, compra o livro, vai estar lá, então compra aqui, ó, é muita página, tem muito aprendizado, a jornada ela vai completa, para você imprimir, colocar na parede, vai ficar bonito. Então, realmente, assim, eu tentei facilitar um... Sabe quando você dá uma palestra e o pessoal tira foto na fórmula? Sim. Tá ligado? Quando assim. Na fórmula Então, do o pessoal paciente. nada. É, exatamente. Você vai replicar aquela fórmula. Quando eu montei a jornada do paciente aqui, eu pensei na foto, sabe? Falei assim, eu não vou dar aula. Onde o pessoal vai querer tirar a foto? Aí eu fiz várias ilustrações, tá bem legal o livro, sabe? Acho que foi um trabalho, como eu falei, gostei muito de ter feito. Mas a ideia aqui hoje é a gente ter você aí na linha de frente respondendo algumas perguntas. Pode Vamos ser? lá. Claro, E aí que eu vamos vou embora, fazer? Eu estamos vou aqui para bloquear isso. aqui, desculpa, André, eu vou bloquear os Ela não recebeu comentários. também, amiga. A gente está por último, Ó, tá? tá, Que tem tá gente que já chegando, recebeu. viu? É porque eu mandei, olha que beleza, eu despachei tudo na sexta-feira. E o que foi sexta-feira? Black Ai, Friday. Black Friday. Todo mundo despachou tudo na É, sexta-feira. é. Vai Então, chegar, vai vai chegar chegar. aos poucos. Eu vou desativar os comentários aqui para você ficar na tela, porque para mim Tá, aqui vão vir vamos aqui às as perguntas. perguntas, exatamente. Ó, então, as perguntinhas aqui, só Rainha para chique. só para explicar. Então, a live vai ficar salva para todo mundo, mas eu vou editar a partir dessa parte, né? Vou acelerar, então você pode respirar, responder com calma, porque depois, de qualquer forma, a gente vai acelerar essa conversa, né? Então, vou começar agora o jogo rápido com Roberta Carbonari. E a minha primeira pergunta, na verdade, uma explicação. Você já era bem-sucedida no empreendedorismo e foi para a nutrição. Conte-me mais sobre isso. Perfeito, vamos lá. Eu estava realmente muito realizada já profissionalmente, né? Na área, antes até da área da saúde, eu era diretora de qualidade no Mercosul de uma multinacional americana. Aí abri a primeira clínica, e a clínica estava indo super bem, e eu estava dando conta da clínica, até que a clínica explodiu, cresceu demais. Falei, bom, preciso cuidar do que é meu. Na época, eu ainda abri uma loja de moda feminina, mantive a clínica, falei, bom, vou abrir negócios diferentes, porque eu sempre gostei de um plano B, né? Acontece alguma coisa, temos um plano B. E aí, o que aconteceu, Bruno, comigo, foi que eu lidava muito com os nutricionistas ali da clínica, né? Embora o Paulo seja médico, a gente sempre teve nutricionistas na clínica. E muitos vinham me perguntar a respeito do marketing, muitos vinham me perguntar a respeito, né, de protocolos de atendimento, processos de atendimento, justamente essas jornadas. Eu falava, bom, eu sei falar muito bem sobre gestão, né? Eu entendo muito bem de processos, mas talvez, se eu tiver uma formação na área da saúde, eu entenda melhor do marketing dentro dessa área, porque é diferente. A gente tem certas coisas que não podem acontecer na área da saúde, que podem acontecer na área do comércio livre, né? Existe um código, inclusive, né, para o marketing, dentro do próprio marketing, mas o código dentro da área da saúde, ele é mais rígido ainda. Até porque você está lidando, né, você está vendendo saúde, você está lidando com a vida das pessoas. E aí eu falei, eu vou ali, já fiz 2 facus, faço mais uma, vou tranquilona aqui, porque agora, afinal de contas, eu não tenho Mercosul, O que eu mais tenho é tempo, né? Vou fazer mais uma Exato, entendeu? faculdade. Eu já tinha 2 crianças, né? Tinha uma empresa, enfim, falei, vou ali fazer uma nutrição rapidamente. Claro que me deparei com um ciclo de Krebs, anatomia, peças mortas na minha frente. Foi só um negócio, falei, que é isso, gente? Porque eu tinha feito 2 faculdades, mas na área administrativa, né? Só que conforme o tempo foi passando, eu fui tendo mais conexões, assim, do que acontecia na minha recepção com o que eu aprendia dentro da nutrição. E eu, como empreendedor, olhei para minha empresa e vi que eu era uma empresa de um produto só. Embora eu tivesse médico e nutricionista na empresa, tratava-se de medicina esportiva e nutrição esportiva. Me tornando, então, uma empresa de um produto só. E uma das coisas que eu aprendi durante toda a minha jornada como administradora é que uma empresa de um produto só é interessante, mas que muitas vezes, para que a lucratividade seja maior, você precisa misturar, né, fazer um mix de nichos. E ali dentro da clínica, então, eu via que eu tinha um volume gigante de acompanhantes dessas pessoas que iam para a nutrição esportiva, que é completamente diferente do paciente da nutrição esportiva, né? E que diziam, eu vou emagrecer uns 5 quilos, depois eu passo aqui de novo. Eu falava, cara, ele tem que passar aqui hoje. Tem que ter alguém com quem ele se sinta à vontade para passar hoje.
Tem que ter alguém que ofereça, de repente, uma outra abordagem que ele se encaixe. Eu perdia muito cliente pelo fato de terem essa visão de que ali era para atleta, apenas atleta, esportistas, e que quem não fazia uma atividade física não estava inserido naquele contexto do meu consultório. E eu falei, poxa vida, já estou aqui, já é tão difícil passar em bioquímica metabólica, preciso fazer alguma coisa com esse diploma. E fui me interessando demais por uma outra área que não era presente na minha clínica, né? Que era a área, muitos pacientes não prosseguiam, chegavam lá encantados e super dispostos a fazer, mas tinham outras dificuldades, né? De cunho, inclusive, emocional. E eu fui entrando, então, nessa área e falei, bom, já que eu estou aqui fazendo uma faculdade nessa área, vou fazer uma pós-graduação, né? Para dar uma melhorada. E no 6º semestre eu já fiz uma pós-graduação em terapia do comportamento alimentar, comecei a pesquisar muito. E foi realmente uma paixão. Eu me apaixonei pelo tema que eu estava estudando e percebi que, de certa forma, eu conseguiria permanecer administrando a clínica, permanecer administrando os profissionais, mas gerando receita dentro de um outro nicho. E acolhendo um nicho que já fazia parte do meu consultório, ele já ia lá. Essas pessoas já frequentavam o meu consultório, como acompanhantes, por exemplo. Eu acho que você, inclusive, já respondeu algumas perguntas mais adiante e quando elas aparecerem eu vou trazer outro contexto, tá? Por que você indicaria o profissional da saúde estudar sobre empreendedorismo? Por que ele deveria ler um livro que começa com o fim do consultório? Exatamente. Eu acho que é para ontem essa leitura. E de verdade, Bruno, quando você me falou, eu falei, meu, sensacional um livro nessa área. Porque não tem um livro nessa área. A verdade é essa. Existe muito livro de empreendedorismo por aí. Aqui na minha estante eu estou lotada de livros de empreendedorismo, de liderança, mas nenhum que foque nessa área. Da mesma forma que eu falei, poxa, eu sei de marketing, mas eu não sei da área da saúde, muitos profissionais da área da saúde não sabem nada de empreendedorismo. Não sabem nada de marketing. Não é uma matéria muito aprofundada dentro do conteúdo da graduação. Né? Acontece que quando você se forma, o que eu mais ouvia dos profissionais, dos colegas ali, né, estudantes, era que, quanto mais se aproximava o término do curso, mais desesperados eles ficavam, ao invés de mais certos do que eles. Isso não tinha a ver com ausência de conteúdo técnico-científico, isso não tinha a ver com ausência foram muito bem na faculdade de graduação. Só que não basta você ter um diploma de nutrição, por exemplo, para que você possa ter seu consultório. Você precisa saber empreender. Você precisa saber lidar com Roberta, eu vou só ativar os comentários aqui, porque para mim algumas vezes caiu a qualidade. E como eu não sei se caiu só para mim, se o pessoal puder comentar aí como é que foi a qualidade para eles, porque eu acho que então só me fala se... Porque às vezes caiu só para mim também, né? Tem isso, né? É aquele negócio do caiu aqui, caiu aí, não, a tua que é ruim, tu que não pagou, não, foi eu. Então, pessoal, conta pra gente, quem não pagou o 3G, eu ou a Roberta? Onde travou? Foi comigo ou com ela? Ó, tá caindo muito, travando algumas partes. Roberta, tu que não pagou. Calma aí, será que eu vou colocar travando algumas partes? Tá travando muito. Será que eu coloco 4G? Vamos tentar? Pera aí, segura aí. Ó, vai aí. Ó, o pessoal tá falando que tá caindo. Pronto. Tá no 4G aí? Melhorou. Melhorou para todo mundo? Vamos ver se melhorou para todo mundo. Travou, não deu para entender a fala. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É porque quando cai a conexão, não é de jeito. Caiu aí, não, caiu aqui. Aí já começa. Quem não pagou a conta? E eu então, tem que ver. Acho que nessa vez foi você. Ó, melhorou, Roberto. Sim, paga a conta. Lá. Bota em débito automático isso aí, viu? Inclusive tá, né? O problema aqui é porque o bairro é novo. Eu acho que eles ainda não fizeram um bom trabalho. Vou mandar seu livro de jornada do cliente, porque tá osso. Vamos lá, vou desativar os comentários então, e aí a Roberta volta a responder essa parte. Resumindo, né? Igual eu falei assim, travou, mas eu tava te ouvindo, só que tava travando, ficou assim, ouvi mais ruim, vai lá. Então, Por que as pessoas devem estudar empreendedorismo e começar hoje? Que você começou, inclusive, falando isso, né? Esse livro tem que começar hoje. As pessoas deviam comprar ontem o seu livro. Porque a verdade é que existem muitos livros na área de empreendedorismo, né? Eu tenho uma prateleira cheia aqui. Mas não existe um conteúdo específico para o profissional da saúde. E a gente não tem acesso a esse conteúdo também na graduação. Isso não é explorado de uma forma intensa a ponto de transformar um graduado em nutrição num empreendedor.
E se hoje você for nas faculdades e perguntar, você quer trabalhar em que área? As pessoas vão responder, eu quero ter meu consultório. A partir do momento que você tem essa resposta, ou eu quero atender os pacientes, eu quero ser dono de mim mesmo, eu quero ser o meu chefe. A partir do momento que essa resposta vem dessa forma, ou você aprende a empreender, ou você pode ter todo o conhecimento técnico e científico, que isso não vai fazer você ter um consultório cheio. Quando a pessoa sai da faculdade e fala assim, eu quero fazer meu consultório. Então, não é bem assim não, meu amigão. Você sabe que eu fazia cálculo de padaria, né, com os meus colegas. E aí falava, olha, vou cobrar 450, era um número cabalístico. Eu vou cobrar R$ 450 minha consulta, eu vou atender 10 pacientes por dia. No dia, eu vou ganhar 4.500. No mês, eu vou ganhar 55 mil. No final do ano, eu sou um milionário. Eu falava, cara, eu quero ser sua sócia. Porque eu tenho consultório há 10 anos e não foi dessa forma. Vamos junto. O maior erro isso é impressionante. Não vai estar. Eu tenho uma tabela de precificação lá no livro, mas não tem uma aula que eu dei sobre precificação. E assim, na boa, igual eu falei, eu não sou economista, não sou, mas eu sou empresário, é diferente. Então eu tenho outras percepções sobre o negócio. E o maior erro do nutricionista, do profissional da saúde, né? Muitos, eu tô falando nutricionista porque é nosso público, mas médicos, enfim, vários profissionais da saúde, psicólogos encaixa muito nisso, porque a maioria dos psicólogos, inclusive, às vezes não tem nem secretário, né? Só uma salinha de espera ali, pronto. O cara, ele cobra ali 500, ele acha que entra 500, ele tem 500 para ele. Aí no fim do mês, o cara ganha 50 e torrou 50. E Bruno, isso é muito comum. Eu tenho uma empresa de consultoria de negócios. Eu dou consultoria de negócios para médicos há 10 anos. Eu continuo dando. Hoje em dia, eu consigo atender um médico a cada trimestre, né? Por conta do meu volume como nutricionista, né? O meu volume de pacientes. Então, eu tenho me dedicado muito a isso. E eu não tenho como atender tantos médicos. Mas assim, eu vejo médicos com 10, 12 anos de consultório e quando eu faço uma pergunta básica, qual é o seu lucro líquido? Ele não sabe nem responder. Trava, né? Exato. Então, assim, para empreender, você precisa entender de finança, você precisa entender de marketing, você precisa entender de comunicação, você precisa entender de liderança. Muitos profissionais maravilhosos não sucederam, não porque eles não eram profissionais maravilhosos, mas porque eles não tinham esse combo. E eles não tinham quem fizesse. E eu posso falar mais também, Roberto, sim, uma coisa que eu gosto muito do termo empreendedorismo, eu sempre me diferencio, porque assim, algumas coisas que você falou que eu me encaixo muito. Eu fiz educação física, eu fiz 1 ano de administração, só que quando eu estava na academia trabalhando, eu era gerente da academia, e aí eu falei assim, cara, eu não tenho que estudar administração, eu tenho que estudar a minha turma, porque o que eu vou saber com o cara, né? Assim, em Brasília, a maioria, inclusive, estava estudando 60%, não me direitinho nesse número, mais da metade dos professores que trabalhavam sob a minha gerência estavam estudando para concurso em Brasília. Falei, cara, eu quero saber isso lá na base. Então eu vou para educação física, que é apaixonante, né, a graduação, mas eu sequer montei um treino. Eu estava ali para estar meio que infiltrado na turma, sabe? Então acho que eu também tive eu fui bem sucedido entre os colegas, porque eu fui com outro intuito. Eu não fui ali para ser professor de ginástica, professor de spinning, vários amigos davam aula, são muito bons nisso, mas que estão aí até hoje na aula de spinning, não mudou nada, sabe? Sim. Então, assim, não era o meu âmbito, né? E outra coisa é que, assim, o empreendedorismo do empresário é completamente diferente. Eu sou um excelente empreendedor. Pensamento, mentalidade, montagem sabe, visão 360. Empresário, me bota para fazer um financeiro, não sou eu. Eu não tenho, já passou, não passou das 8 ainda não, eu ia falar uma palavra feia. Eu não dou conta. Mas eu te falo uma coisa, o fato de você ser empreendedor, você tem a visão 360, você sabe exatamente de que profissionais você precisa para ter tudo funcionando. Essa é a diferença. O que é ser empreendedor? Não é fazer uma faculdade de administração para dar conta do seu consultório. Não, mas é você ser empresário, né? Ao empreender, é você realmente ganhar essa visão de todos os ângulos que você precisa montar um time e enxergar o seu negócio de cima. Você não vai conseguir fazer tudo. Você não vai conseguir fazer, de repente, eu vou fazer a parte burocrática, eu vou fazer o financeiro, eu vou fazer o marketing, eu vou fazer o RH. Você não vai conseguir fazer tudo, senão você não vai conseguir atender. Essa é a verdade. Eu, hoje em dia, não consigo fazer nem post de Instagram, porque eu tô dentro do consultório atendendo que nem louca. Então, falam, vai fazer marketing digital. Eu falo, amigo, não dá. Ou eu faço marketing digital, eu atendo meu paciente e eu tô nessa, entende? Então, assim, o que você precisa é ter a visão empreendedora e entender quais são as peças que você precisa ter muito bem encaixadas para que o seu negócio
prossiga, né? Suceda. Uma das motivações que fez eu escrever o livro, né, foi justamente que você falou assim, muita gente sabe muito sobre empreendedorismo, tem vários livros que a gente pode indicar aqui, um que eu gosto, aí você pega e indica um que você gosta, mas não tem, eu também desconheço, né? Aí eu vi uma oportunidade, um livro que reúna vários pensamentos focado nesse tipo de profissional. Então, putz, você pegar a referência bibliográfica, tava até ali em cima, eu fiz uma foto, cara, sei lá, tem 30 livros. Então, na hora de fundamentar, inclusive o que eu penso, eu falei assim, cara, aí eu comecei a ler, aí fui na teoria, e trouxe exemplo prático, diria. Então, eu unifiquei no único livro, né? Unifiquei no único, isso é óbvio, mas, mas eu coloquei tudo no livro, o que seria, no meu ponto de vista, pertinente para aquele momento. O momento atual o consultório do jeito que está acontecendo acabou, vamos ter novos pensamentos. E aí eu trouxe livro coisa do Jeff Bezos, que o cara da Amazon pode ensinar um nutricionista. Aí todo mundo fala assim, nada, beleza. Semana passada ele começou a comprar uma operação farmacêutica. E aí? Ele está começando a vir, né? Um dos caras que mais me ensinou a empreender foi o dono do Walmart, não tem nada a ver com clínica. Tá vendo? O cara é fenomenal. Como é que é o nome da família lá? Warren Buffett, né? John Walton. Walton. Ele tem um grupo de mídia, não é esse? Eu não lembro. O dono do Walmart. Eu tive, na época da FedEx ainda, eu tive uma reunião com o cara que ele deu uma aula sobre o que até então um cliente, que eu falei, meu pai, o cara sentava no setor de reclamação da empresa dele no meio da crise. Que ele queria ouvir qual era o erro, não qual era o acerto. Ele estava ali para ver qual era o erro. Né? Então, assim, perfeito. O cara não tem nada a ver com a área da saúde e tem tudo a ver com o que ele estava fazendo. E ensina, exatamente. Você vai ali, tudo bem, o paciente voltou. E o que não voltou, amigo? Ele já tinha comprado você, por que ele não voltou? Né? Vamos seguir aqui, né? Você lembra o dia exato que fez o seu primeiro atendimento como nutricionista? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, quando me formei nutricionista, eu pensei assim, bom, eu tenho um ano pela frente para me preparar para esses atendimentos, porque a coisa vai acontecer de uma forma super lenta e tal, mesmo porque a minha voz não era a voz da minha clínica. O meu público não era o público que estava dentro da minha clínica, não era uma coisa, eu não ia usufruir ali do fluxo da clínica, eu estava buscando outro tipo de... E eu não fui uma pessoa que fiquei falando sobre nutrição durante a minha graduação, tanto que você falou que nem sabia que eu estava fazendo nutrição. Uhum. Eu sentia que, na verdade, eu tinha muito a aprender e pouco a ensinar. Então, eu não comuniquei a população como nutricionista até a minha graduação. Mas eu comunicava muito, né, sobre outras coisas e comunicava o fato de eu estar estudando. Eu abri minha agenda no dia que eu peguei o meu CRN e eu postei, falei CRN na mão, agenda aberta. No dia seguinte, eu tinha 4 pacientes agendados. E o meu primeiro paciente tinha sarcoidose. Pensa o que é isso? Você tá ali tranquila e chega alguém falando, eu tenho sarcoidose. E eu falei, que maravilhoso. Isso é incrível. É isso que eu queria saber. N experiências administrativas, N experiências com pacientes ali do seu lado. Você acabou de falar que você estrategicamente foi para a área da nutrição. E o primeiro atendimento? Você se sentiu segura ou deu uma tremida? É assim, eu me sentia, obviamente, o frio na barriga vem, né? Você fala, poxa, o que será que vai acontecer? Mas eu me sentia muito segura no sentido de... Eu já tinha praticado muitas outras coisas antes da nutrição com o atendimento ao cliente. Então, eu me sentia segura na minha comunicação, eu me sentia segura no meu conhecimento técnico, científico, eu me sentia segura no processo que eu ia... Esse processo que você criou. Eu sabia já a sistematização da minha consulta. E eu sabia como eu podia fazer. E eu sabia também que eu podia não saber uma série de coisas. Porque na ciência, a cada 73 dias, você tem uma inovação. Né? E você tem milhares de doenças, milhares de interações, né? Que poderiam chegar até mim sem o meu conhecimento. Agora, o que eu sabia, o que eu tinha muita segurança era da postura que eu tinha que ter, Bruno. Eu tinha muita segurança da postura. E aí te deixou mais segurança. Me deixou muito mais segura. O fato de eu ter outras ferramentas já na minha caixinha, além do conhecimento em nutrição. O difícil é aquele que nunca trabalhou. Eu já estava experiente em trabalhar. Essa foi a tranquilidade que eu tinha. Hoje a gente vê pessoas que se formam e o primeiro trabalho entrou um paciente, e agora? Né? Eu não, eu já estava experiente em trabalhar. E talvez você tenha até reparado que já entrou ali sabendo que o principal talvez não fosse a dieta propriamente dita, né? Perfeito. Não era. Do tipo assim, você podia até ter segurança, sei lá, vou chamar ele de, sei lá, senhor Carlos. Fala assim, senhor Carlos,
qualquer dúvida, pelo amor de Deus, me avisa, que eu vou estar à sua disposição. E estar à disposição era 10 vezes melhor do que se a dieta tivesse certo ou errado, né? Exatamente. E detalhe, eu falei, olha, eu preciso do contato do seu médico também. Porque eu vou fazer uma prescrição dietética, mas eu quero entender do seu médico qual é a posição dele. Então, muito cedo, quando eu tinha, principalmente, né, esses casos, eu tenho uma paciente, eu vou falar, ela é minha amiga, ela sabe, né? Mas é uma paciente que ela tem Churg-Strauss, é uma doença que tem 7 pessoas no mundo. Óbvio que eu não sabia, qual é a melhor dieta para Churg-Strauss? Tem 7 pessoas, tem 3 artigos no PubMed a respeito disso. Então, ela não estava ali... Eu vou pesquisar, depois você volta, né? Ela estava ali com a certeza de que eu não sabia o que ela tinha, né? Mas ela estava ali também com a certeza de que eu ia buscar todas as informações que eu precisasse para entregar o melhor para ela. E aí, eu sempre soube buscar. Então, muitas vezes, não é só saber fazer, mas é saber onde buscar, como interagir. Então, para mim, não era um problema nenhum me colocar à disposição do médico e falar, olha, eu atendi a sua paciente. E a sua paciente veio em busca de uma doença, de uma dieta autoimune. Dentro da autoimune eu posso fazer isso, isso e isso, mas eu gostaria de entender melhor com você, que trata o caso, que é especialista no caso, se existe alguma especificação que a senhora gostaria que eu considerasse na minha prescrição dietética. E eu falava para paciente, e eu entrava em contato, e eu mandava, e a médica entrava em contato. Hoje eu tenho essa médica me indicando milhares de pacientes. Assim como o médico que trata a sarcoidose, entende? Então, o que eu sabia fazer era atender, receber e buscar informação onde eu precisava. Se alguém estiver ouvindo aí com sarcoidose, aí a gente já tem uma nutri experiente no assunto aí. Tô dentro. Tô dentro. Mas primeiro, eu falei, sacanagem, né? Ninguém pensando em emagrecer. Ninguém querendo melhorar a qualidade de vida. Era uma sarcoidose que eu tava atendendo. Era treta, né? Deixa eu fazer uma pergunta que, assim, até quando eu escrevi ela, pode soar um pouco óbvio, mas vai que não, né? Quem que é o profissional de consultório que você admirava naquele dia do seu atendimento? Naquele dia dessa pessoa que entrou, que você olhou e falou assim, tenho que atender esse primeiro paciente igual fulano, Beltrana, atende os pacientes. Quem que te inspirava? A minha obstetra. Olha aí. Você achou que eu ia falar Paulo Musi, mas... Não, eu nunca fui atendida por ele, então... Então, igual eu falar assim, né? Mais pra frente tem uma pergunta aí. Não tem como tirar, o cara é teu marido e pronto, acabou, né? Então assim, não tem como eliminar ele da sua carreira profissional. Claro, mas assim, eu admiro muito a trajetória profissional dele, mas o meu atendimento dependia de ferramentas completamente diferentes da dele. O paciente que vinha me buscar dependia de uma atenção completamente diferente do paciente que ia buscá-lo. Tanto que ele atende com uma nutricionista em sala. E eu nunca pensei em ocupar o lugar dessa nutricionista. Entende? Então, eu me inspirei em profissionais que haviam me atendido e me atendido muito bem. E a minha obstetra, assim, ela foi eu queria que ela fosse a pediatra da minha filha e depois que ela fosse, sabe? Eu não queria mudar. Não queria. Ela me atendia tão bem que eu não queria sair dali. Você falou da obstetra, eu lembrei da primeira da Ló, no caso, quando a Carol nasceu com uma complicação, assim, né? Nasceu prematura e tal. E eu lembro, assim, ela era baixinha e a gente estava internado no hospital ali, tipo, foi mal atendido e tal, não sei o quê. Cara, ela chegou, mas assim, dona do hospital, entendeu? Só para fazer um parto. Tira aqui, mas, cara, ela, tipo... E olhou pra gente na mesma gritaria, vai, assim, porque na minha cabeça é um filme, né? Na mesma gritaria que ela coordenou o hospital inteiro, ela olhou pra gente com uma paz e falou assim, calma, que vai dar tudo certo. E tipo, eu como pai, assim, tipo, onde é que eu fico, né? Eu dentro da sala de parto, Bruno, você pra lá. Eu falei, meu Deus, e eu lembro direitinho que eu falava assim, doutora, vou desmaiar, tenho certeza de você ver o parto, né? Ela, Bruno, deixa eu te falar, o foco no dia do parto é o bebê e a mãe. A gente não tá nem aí pro pai, não. Ela já me deu uma raquetada, fenomenal. Era que eu precisava do tipo... Se ela fosse falar, não, vai dar tudo certo, eu não ia me sentir confiante. Ela me tirou de... Foi tão linda, ela... Olha, a gente não tá nem aí pra você. Não foi assim que ela falou, vai, mas assim que eu ouvi. Mas é importante você saber, porque o foco era realmente o nascimento do teu filho, não era você. E aí eu falei assim, cara, se eu der uma de bunda mole aqui, me dá aquela amarelada, né, tipo, eu tenho que ficar firme nessa, né? E na hora veio tudo certo. Muita história para contar aqui. Mas legal demais saber quem me inspira. Eu tenho inspirações, né, em diversos profissionais, mas a minha obstetra foi alguém que me acompanhou por muito tempo. E ela nunca mudou a forma que ela me acompanhou.
Não é que ela começou bem e depois não dava atenção, sabe? Não é que na primeira filha foi de um jeito e na segunda de outro. Ela foi sempre a mesma. Aquilo E era a, ela. Ela e era daquele jeito. a pergunta, vamos ver se, né, igual eu falei, no seu atendimento acaba sendo recente, o primeiro do atual, mas quem é o profissional, talvez, de consultório que você admira hoje? Às vezes vai mudando, né? Teve alguém que era obstetra, mas no meio do caminho você foi aprendendo e fala assim, nossa, hoje eu olho para fulano ou beltrano e me dá um baita aprendizado. Olha, eu aprendo muito com as profissionais com quem eu interajo também, né? E como eu trabalho, eu tenho na clínica, né? Eu sou aprimorada em transtorno alimentar, então eu tenho uma psiquiatra, que é sempre o meu apoio, e uma terapeuta. E uma das profissionais que hoje mais me ensinaram, até em termos científicos, que é uma psiquiatra com quem eu tive a honra de escrever o capítulo Psiquiatria Nutricional do livro do HC, Clínica Psiquiátrica. Essa mulher, para É o que mim, você me assim, mandou, né? ela dá um show. Ela dá um show. E Que ela é uma massa. grande inspiração. Porque a forma que ela atende o paciente é como... a estrela é o paciente dela. E ela é uma estrela, né? E a estrela é o paciente dela. O conhecimento dessa mulher é algo, assim, surreal. Só que ela está mais preocupada em conhecer o paciente, sabe? Então, isso é algo que para mim é muito importante. Eu tenho que estar muito preocupada em conhecer meu paciente, porque eu tenho muita coisa ali para lidar na minha consulta. E ela foi uma grande inspiração para mim. E, obviamente, tem duas pessoas que eu tenho que citar aqui, porque eu assisti esses dois atendendo antes de eu ser nutricionista, né? O Rodolfo e o Paulo. Eu nunca vi uma força de trabalho tão grande como eu vi nesses dois. Assim, sabe, 12 pacientes, tem mais um. Você fica para atender? Fico. Olha, precisa encaixar fulano. Eu atendo, eu encaixo. Não existia não. Não existia não. Eles sempre acolheram e receberam. Então, eu tenho inspirações de diferentes fontes, de diferentes comportamentos em diferentes profissionais, né? O Rodolfo, quando eu mandei a questão do livro para ele falou que o livro chegou atrasado. Eu falei, mas que isso, Rodolfo? Ele, não, fechei o consultório em maio. Aí eu falei, pô, vamos conversar, vamos falar mais sobre isso, cara. Por conta do Aí a online gente, até, né? Por conta do então, online. O Rô fez aí uma a coisa gente, sensacional. exato. Não, perfeito. E aí eu falei assim, mas o intuito do livro, eu fui explicar para ele, não é o fim do consultório, acabou, morreu, né? Ele, não, mas acho que acabou e tal. Eu falei, não, Rodolfo, dá muito pano pra manga essa conversa. Escrevi Exatamente. 250 páginas sobre isso, cara. Não acho que, né? E eu tava conversando no WhatsApp, pegando o endereço dele para poder mandar o livro e tal. Sim. Então foi bem legal o bate-papo com o Rodolfo. Mas Agora, a você força me de responde atendimento deles me motiva, porque a gente sabe o quanto é, assim, demais. exaustivo, né? Atender 10 pacientes e fazer isso por 10 anos muita É. força de trabalho. E você respondeu mais ou menos isso quando você falou por que você entrou aí na nutrição, por quê, né? O Paulo, eu conheci nesse universo bodybuilding, né? Que é uma coisa que vem na vida dele. Ele foi atleta, né, de bodybuilding. Como que tem para você essa questão do comportamental, que é onde você se enquadra também muito bem, com o bodybuilding, né? Assim, igual, você falou já um pouco disso, mas sei lá, será que tem alguma situação, Eu alguma... acho muito legal você falar disso. A primeira, bom, como empreendedora que sou, eu enxergo a possibilidade da utilização da ferramenta comportamental em qualquer consultório, né? Então, a primeira coisa que é importante falar, né, é que a nutrição comportamental é uma abordagem. É um conjunto de ferramentas em que você acessa o comportamento daquele paciente. E dentro do bodybuilding, ela pode ser utilizada da mesma forma, né? Uma não exclui a outra. As ferramentas comportamentais podem ser utilizadas em qualquer paciente. O que é diferente quando a gente fala de transtorno alimentar, né? Você não entrega uma dieta de bodybuilding para um paciente com transtorno alimentar. Então, são coisas completamente diferentes. Mas, hoje, o que eu percebo é que no começo, né, eu era diferentona no consultório. Eu era diferentona. Hoje é completamente diferente. 3 anos depois, o que eu tenho são... A gente tem 5 nutricionistas no consultório, né? Grande parte deles, todos eles, né? Na área da nutrição esportiva. E o que eu percebo hoje é que existe um olhar de tanta convivência comigo, de tanto me ouvir falar sobre esse outro lado, né? Até da forma que eu atendo e de tudo que está envolvido nesse processo. Eu tenho hoje muitos deles falando, olha, eu atendi um paciente, mas eu acho que esse paciente é para você. Porque antes dele vir para mim, tem uma série de outras questões que ele precisa resolver. E isso é muito legal. Rolava antes um bullying, né? Ah, Roberto, tem uns Claro que papos rolava o estranhos bullying, né? aí.
É tipo, a Roberta tinha uns papos comportamental, estranhos aí, né? ela pode prescrever brigadeiro. Era isso, olha que absurdo. Você entendeu? E na verdade, Ela prescreve que você tem vontade de né? comer, né? É uma técnica. E realmente, para alguns pacientes, são as ferramentas comportamentais que vão trazer mais impacto do que a prescrição da dieta em si. E detalhe, é importante dizer, eu não sou contra a prescrição da dieta. E não sou contra nenhum tipo de esporte. Eu só acho que existe, para cada um tipo de atendimento que é o que vai promover mais saúde. E que o profissional da saúde tem que estar pronto. O profissional da saúde tem que estar pronto para identificar, porque às vezes não é só entregar o que o paciente vem pedir. A gente tem que entregar o que o paciente precisa. A gente promove saúde, não prescrição ou eu vou levantar a bandeira do comportamental, eu vou levantar a bandeira da cetogênica. Não é bandeira. Eu sou uma profissional completa. Eu sei fazer cetogênica, eu sei fazer low carb, eu sei oferecer todas essas ferramentas para o meu paciente. Mas eu sei quando a abordagem comportamental é o que mais vai levá-lo a um outro patamar de saúde. Mas você foi perfeita no seu ponto de vista. Por exemplo, pega eu, Bruno. Se eu fosse olhar assim hoje para o Paulo e para você, né? Eu vou assim, olha, eu vou lá, né? Passar pelo médico e tal. Ele tem tamanha relevância. Vamos colocar nutricionista. Tem o Rodolfo e tem você. Ele tem tamanha expressão no mundo esportivo. Eu não quero buscar um físico maravilhoso. Eu não quero buscar rendimento e performance na minha natação, na minha corrida de rua. Eu quero ter uma vida normal. Então, por que talvez eu vou ter tamanho investimento, seja financeiro, de tempo, de agenda, que não é forte, para um profissional, às vezes, a tamanha altura de rendimento, esforço, se às vezes eu posso ter alguém que vai me entender, vai me levar no dia a dia. Então, acho a sua sacada assim, olha, tem um gap aqui no nosso consultório muito bom. E eu vou entrar exatamente nele. Então, foi brilhante. Acho que foi muito bom. Eu nadei num mar azul ali no meu consultório, né? O único barco era o meu. Isso olha que foi beleza. Um diferencial. Deixa eu... Essa pergunta é interessante. Roberta Carbonari, esposa do Paulo Musi, né? Nutrição comportamental e bodybuilding. Quantas portas, e talvez quais são elas, te abriram ou fecharam por conta disso? Eu vou me justificar. Eu vou me justificar antes de passar a bola para você. Tá. Por eu carregar essa camiseta aqui, ó, Arnold, eu já fui em diversas empresas, já convidei N palestrantes que olham para mim e falam, não tenho nada a ver com esse mundo. Pois é. Pronto, você me entendeu agora, né? Então, assim, perfeitamente. Então e, tá assim, bom, então pode responder. É exatamente isso. As pessoas achavam, né, que nossa, mas ela já tem meio caminho andado. Eu fui para uma... Talvez eu tivesse meio caminho andado. Se eu tivesse ido para a área da nutrição esportiva. Se eu tivesse ido levantar a mesma bandeira. Na verdade, eu tinha que desvincular a minha imagem da dele. Eu tinha que ser só a Roberta. Para que eu pudesse ser ouvida e para que eu pudesse ter portas abertas. Aonde eu tenho portas abertas, normalmente não são os locais em que o Paulo tem. O que o Paulo sempre me trouxe, né, e eu sou muito grata a ele, é a possibilidade de um networking maravilhoso. Porque ele conhecia milhares de pessoas que puderam me conhecer também. Mas eu nunca fui chamada, por exemplo, para fazer um trabalho na área dele. E muitas vezes, quando eu chegava e falava, eu sou comportamental, né? Eu trabalho... Ué, seu marido não é bodybuilding? Como se uma coisa excluísse a outra. Como você entende? Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Ué, mas ele não prescreve dieta? Eu falei, então, gente, mas peraí, ele é meu marido, ele não é... Não sou eu, né? Então, existe essa questão. Existiram portas maravilhosas se abrindo pelo enorme networking que até como administradora da clínica eu tinha, através da presença dele na área da saúde. Mas, por outro lado, existiu muito preconceito quando a minha bandeira foi completamente diferente da dele, porque eu precisei fincar muito firme a minha bandeira, para entender, não, esta é a minha área, é isso que eu estudo. Isso não desqualifica o trabalho dele. E o trabalho dele não desmerece o meu. Né? Então, é bem complexo. Assim. Ixi, era uma conversa, era uma live, essa história. Entende? Era uma live. Assunto, né? Porque eu falo isso. Ela está falando de comportamental, mas ela não é mulher daquele bombadão, sabe? Não, é isso. Não. Aquele assim, eu vou numa Nutri. Eu imagino a mulher conversando com o marido. Eu vou numa Nutri. Ah, legal. Deixa eu ver quem é ela, Roberta. Ah, mas ela não é mulher daquele grandão lá? Não, tu vai ficar grandona, não. Tu vai... E você sabe que até isso aconteceu comigo, né? Porque as pessoas falavam, nossa, mas a Roberta não é grandona? Eu falei, gente, meu marido gosta de ser grande. Isso não quer dizer que ele me gosta grande. São coisas completamente diferentes.
ele traz algumas aulas dele, né? Falando Foi uma vez acho que ele colocou, me corrija se eu estiver errado. Com certeza você já viu essa aula 10 vezes mais que eu. Ele coloca, eu acho que no mesmo slide, tipo, você, a Carol Saraiva e a Gabi, eu acho. Gabi Garcia. E a Juliana Malacarne, eu acho. Exato, né? Tipo, pra que me humilhar dessa forma, né? Vamos combinar com isso. Pra que fazer um negócio desse comigo, né, Ele Bruno? fala de beleza diferentes, né? Então, assim, eu acho que... Mas essa pergunta eu fiz justamente porque é alguém que talvez passa o que eu já passei. Porque, por inúmeras vezes, a Andréa estava aqui, por exemplo, a Andréa Frix, né? Vamos falar de materno infantil no Arnold. Será? Putz, será que tem a ver, Bruno? Não que seja como ela, mas eu quis usar ela que ela teve aqui, gente, o tema dela, né? Que não tem nada a ver com a Arnold. E aí, quantas vezes ela fala assim, mas cara, o Arnold, fisiculturismo, não tem nada. Eu falei, gente, mas dentro do Arnold existe um congresso técnico, científico, prático, que não tem nada a ver, inclusive, com os estandes que tem lá. E, Bruno, o pessoal de regata. Eu puxo outra questão. Quantos atletas se aposentam e começam a ter grandes dificuldades com o comportamento alimentar? Entram em um comer transtornado? Quantas crianças não podem ser criadas de uma forma a já estar mais aptas ao esporte, a terem um estilo de vida mais saudável? Então tem tudo a ver, né? É nutrição, é o que eu falo. A gente tem uma dicotomia hoje. Parece que você é desse time, você é desse time. Isso não existe. Todos os times têm que estar juntos. Eu vou falar nomes para não dizer que eu esqueci de ninguém, porque eu convidei, então eu sei. Quando eu convidei o pessoal da VP para participar do Arnold, foi muito difícil entender, até organizar o primeiro. Aí eu chamei o pessoal do HNEP para poder participar. Pô, nutrição clínica, falar sobre, sei lá, fala um tema aí de doenças, sei lá, oncologia, diabetes. O que tem a ver com Arnold? Aquele tanto de empresa vendendo suplemento, aquele spot preto lá com caveira. Tem tudo a ver, porque o congresso é nutrição, isso é nutrição. E aí teve um ano que eu consegui colocar VP, GANEP, nutrição estética com a Aline. Então, assim, foi fenomenal. Para mim, daqui foi um dos melhores anos a nível de diversidade, né, de conteúdo. Foi muito legal. Veganismo, eu coloquei veganismo lá dentro, né, a lei coordenando o módulo lá. Então, é engraçado, né? E eu lembro muito das portas que me fecharam. Eu também, né, por conta disso tudo. E a verdade, assim, eu também tive, né? As pessoas acham que, nossa, imagina, tá com a vida ganha. Muito pelo contrário. Até na faculdade, eu tinha que ser muito melhor aluna. Para não ser apenas aquela que veio porque já tem uma clínica e o marido já trabalha, entende? Então, ali, eu, inclusive, para mim, a minha obrigação não era tirar 9, era tirar 10. Não era fazer um trabalho mais ou menos, era apresentar o melhor trabalho. Porque eu precisava que as pessoas enxergassem a Roberta. Separada de qualquer outra imagem, de qualquer outra marca. E entendesse, né? A primeira vez que eu fui palestrar, a primeira palestra que eu dei, eu fui convidada pela minha própria faculdade, que foi para mim maravilhoso, né? E quando eu palestrei, teve uma professora de nutrição esportiva que pegou na minha mão, Luciana Setaro, e ela disse assim para mim: Roberta, é lindo ver como você não faz dicotomias entre as áreas da nutrição. Eu me formei nutricionista, eu atendo terráqueos, entende? Criança, adolescente, bodybuilder, eu atendo terráqueos. Essa é a verdade. E a gente precisa ter terminar com essa guerra, né? De fechar essas portas. Quanto a gente tem que aprender com aqueles que não são os convertidos na nossa área. É isso que a gente começou falando na nossa live. Quando a gente abre essa porta, a gente aprende. A ignorância é absurda, né? A gente só consegue. A gente não deve falar isso não presta se a gente não conhece. Isso é um perfil, isso é uma postura de alguém completamente ignorante. Bom demais. E não sei se você foi acompanhando as perguntas, eu fui vindo para um tom mais pessoal, né? Sim. E aí eu te pergunto, você tem alguma música do momento, a música preferida? Porque eu sei que a tua família é de artista. Exato, mas eu tô numa parada que eu não consigo nem ouvir música, gente. Eu não sei o que é Netflix e eu não consigo ligar uma música. Olha, eu já vou te dar então, antes de você pensar na resposta, a minha próxima pergunta era um pedido, né? De você cantar um pedaço pra gente. Porque eu já vi você cantando com sua filha e vocês cantam demais. Então, antes não rola de dar não uma aula, live aqui? Uma live aqui, aula, imagina. Mas presta atenção. 8 da noite, vai rolar um trechinho, a capela assim, da Roberta Bruno, Carbonari. Antes de eu dar aula, eu cantava demais, cara. Agora eu tô rouca. É uma roupidão crônica de tanta aula de youtuber que eu tô dando. Mas é muita aula de youtuber. Tu vai fugir dessa. Bruno, eu não consigo pensar nem numa música que vem na minha cabeça.
Mas uma música que eu sempre amei, tá? Que eu fazia minhas filhas dormir. Vou cantar só um pedacinho bem rouca. Então vai. Ai, mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina e tudo mais. Pura rotina, jaz. E o resto não dá, porque daí fica um agudo. Que na é multidão. isso, hein? É impossível. Logo de Djavan? Eu amo. Não vai passar. Pra mim, Djavan não vai passar. Olha, eu vou usar isso contra você um dia. Eu sei, tô ligada. Eu tô ligada. Vai aparecer eu na tela de algum congresso aí cantando Djavan. Cantando Djavan, vai ser ótimo. Rouca pra caramba. Maravilhoso. Depois de atender 9 pacientes e fazer uma live de 1 hora. Incrível. E vamos lá. Como eu te falei, eu te admiro muito pela mulher que você é. E mulher que você é profissionalmente, não tem como separar tudo isso. Eu falo muito isso valorizando a mim, inclusive, né? Então tem qualidades profissionais, qualidades pessoais. Qual que é a qualidade da Roberta mãe que a profissional Roberta não tem? E também o inverso. Você consegue, talvez, falar alguma coisa assim? É difícil, né? Isso aí eu tinha certeza que eu peguei pesadíssimo com essa. Pesadésimo. Mas você concorda comigo que às sei. vezes a qualidade de mãe profissional você não dá conta de fazer? Eu sei. Como mãe, eu sou extremamente passional. Extremamente passional. E ser passional, muitas vezes, é uma qualidade, né? Muito importante para, acho que, exercer, né? Amor, exercer cuidado. Eu sou bastante passional, assim. Eu sou apaixonada por tudo que envolve ser mãe. E muitas vezes eu sou mais irracional e mais emocional na criação das minhas filhas. Eu não consigo desassociar essa emoção no momento de ser mãe, né? Eu sou realmente maluca. O que eu tinha certeza na vida é que eu ia ser mãe. A profissão não era muito certa. Eu tinha minhas bonecas Maria Eduarda 1, 2, 3 e 4. Era extremamente criativa. Agora, na minha profissão, né? Eu sou muito mais racional. Eu sou extremamente racional. Por mais que eu seja apaixonada pelo que eu faço e tenha muito amor pelo que eu faço, todos os meus movimentos são extremamente racionais. E acho que é isso, né? Racionalidade aqui na profissão, que quando você é mãe, você fala, tá bom, vai, acho que eu não deveria, mas eu vou fazer essa criança feliz. E vice-versa. E o defeito entre a relação mãe e profissional? Qual o defeito como mãe, que às vezes você olha como profissional que você já não tem? Meu Deus. Deus do céu. Um defeito como mãe, eu cedo. Eu cedo. Eu falo, tá bom. Como profissional, é difícil eu ceder. Quando eu sou muito convicta profissionalmente, né? Então, dificilmente eu cedo. Quando eu vou com a minha decisão ali, ela tá tomada. E eu vou muito contundente ali. Agora, como mãe, eu tô tomada a decisão, mas eu aceito negociação das crianças, entendeu? É um negócio... Ou seja, sou uma pamonha como mãe, né? Vamos falar a verdade. E aí você tinha falado lá no começo, foi o que eu falei também, que eu talvez já teria respondido, né? Como separar a administração da nutrição? Como separar? Então, vamos lá. Eu separo até em agenda, né? Eu atendo durante 4 dias da semana, mas a minha sexta-feira é inteira dedicada à administração. Eu acho que não dá para você permear uma coisa e outra assim ao mesmo tempo. É o que você falou. Como que eu vou fazer um financeiro com toda a atenção que eu preciso dar a um financeiro entre consultas? Isso não acontece. Então, eu dependo de um tempo só administrativo versus um tempo só nutricionista. Então, eu separo cuidando muito bem da minha agenda. A minha agenda tem o espaço administrativo, o espaço burocrático, tem até o espaço de almoçar com a minha mãe, para que eu possa, enquanto nutricionista, estar completamente livre de qualquer outra preocupação. E enquanto administradora, estar completamente livre de outra preocupação. Para que eu possa ser 100% nos dois lados, sabe? Nos dois lugares. Isso torna-se muito mais produtivo, né? Com toda certeza. Você senta, você sabe o que você faz. Com toda certeza. Não fica, meu Deus do céu, onde é que eu tô, para onde eu vou? Você tem essa questão, né? Você tem como listar a maior dificuldade quando você começou a nutrição? A maior dificuldade foi dizer não. Sabe assim, tipo, vou atender até às 5 da tarde. Atende às 6? Você me atende de sexta-noite, porque eu saio tarde? Sim. Então, eu tive no começo uma grande dificuldade, talvez até pela insegurança, que seria hipocrisia. Eu falo magia, né? Eu tinha certeza que minha agenda ia bombar. A insegurança de falar, poxa, mas esse paciente só pode esse horário. Minha recepção ficava maluca comigo. Tudo que eu não deixava ela fazer com os outros, eu pedia para fazer para mim. Porque eu não conseguia dizer não. Né? Eu não conseguia dizer não para o paciente. No começo era assim,
a preocupação era a agenda do paciente, né? Hoje eu já consigo fazer isso de uma forma que não impacte tanto na minha qualidade de vida. Né? Eu falei que os meus primeiros meses no consultório foi o auge, né, da minha profissão e o fiasco da minha vida, porque eu não tinha tempo para nada. E o fiasco, você fala, meu Deus do céu, né? Unha pra quê? Eu fiquei morena, não foi por uma decisão minha. Faz 3 anos que eu não vou ao salão. Então, essa é a maior dificuldade. Porque você fala, pô, o paciente está precisando, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Então, essa é a dificuldade, porque você também precisa, né? E a maior dificuldade de 2020? Eu já até falo, porque todo mundo fala assim, nossa, não posso reclamar desse ano. Não, eu acho que eu também não. Graças a Deus, as pessoas que eu convivo são bem profissionalmente. Uhum. Mas foi um ano difícil para todo mundo. Muito. E qual foi para você dentro a maior dificuldade? Bom, a maior dificuldade foi... eu, graças a Deus, né, não precisei demitir ninguém. Eu não demiti ninguém. Mas eu precisei negociar alguns contratos, até porque eu previa que ia acontecer né, o lockdown, enfim, para que eu pudesse ter fôlego de manter os meus funcionários. Então, contratos eu precisei negociar. E para mim é muito difícil pôr preço sabe, no trabalho dos outros. E eu precisei. Foi necessário. Eu falei, olha, isso aqui eu não vou... Se for esse o valor da manutenção do ar-condicionado, eu não vou manter. Eu vou procurar outro profissional. Né? Vou procurar outra empresa. Então, isso foi uma dificuldade, mas que foi... né, completada aí com sucesso, deu tudo certo, todos os meus fornecedores permanecem comigo e tá tudo bem, tudo no valor normal. E motivar os demais profissionais. Motivar. Sabe? Não deixar o pânico se instalar, não deixar essa insegurança se instalar. Eu consegui motivar todo mundo e durante todo o tempo da pandemia eu paguei 100% os profissionais, mesmo existindo um contrato, né, de uso de sala em que existe uma porcentagem retida na clínica. Eu mantive todo mundo sustentando suas famílias aí. Foi muito difícil. Uma das coisas que eu mais vestia a camisa era de não demissão, era, sabe, assim, já te falo, não foi possível, eu tive que fazer, mas assim, a maior dificuldade, igual você falou, é trabalhar a liderança e a resiliência em conjunto com as pessoas. Porque eu tinha que ser resiliente e as pessoas também, né? Exato. Então, eu tinha que passar essa segurança o tempo inteiro. Eu falo isso para todo mundo. Só o meu chuveiro sabe quanto eu chorei esse ano, mas ninguém. Assim, tipo, eu paguei o prolabore de todo mundo, põe o meu. Não vai ter. Eu falo exatamente isso. Eu falo exatamente. Porque antes do... Isso é empreender também, eu falo isso. Antes de Bruno Falcão, pessoa, eu sou o líder aqui de inúmeros profissionais. Então, eu posso me lascar muito pessoalmente, mas profissionalmente me mantinha, né? É igual eu falo assim, eu não podia nem chorar em casa, porque as crianças iam ver. Então tinha que ser no chuveiro mesmo, sabe? Liga o chuveiro para nem ouvir. Tá chorando. Sim. Eu segurei nessa onda também, porque todo mundo entrou em pânico, né? E acho que a segunda maior dificuldade foi palestrar com o Covid, né? Porque eu peguei o Covid. E eu tava fazendo Mindful Meeting. Fiz um Mindful Meeting com 38 de febrão e vamos palestrar com o Covid. Eu falei, mas você não quer passar adiante? Não, a gente muda. Eu falei, então tá bom. O Pedro falou, não, ela falou que tá bem. Eu falei, pelo amor de Deus, Pedro. Mas eu também penso assim, sabe? A sua eu falei, também, esse vírus tá tão sinistro, vai que esse negócio começa a passar pelo Zoom justo hoje. Né? Pelo amor de Deus. Mas deu tudo certo. Eu espero que sim. Demais. Ainda vou reassistir a aula para ver se fazia sentido, mas acho que deu tudo certo. Bom demais. De alguma forma, aí eu não coloco, acho que nem nos últimos 3 anos que você começou a exercer a profissão, mas dentro da sua vida, assim, né? O fim do consultório, ele já esteve próximo alguma vez? E o que você acha que pode ter sido o motivo? Olha, eu acho que o fim do consultório, ele esteve próximo a mim, não sei, em 2 motivos, sendo muito sincera, né? Nessa questão da pandemia, eu me vi durante um mês inteiro trabalhando sem ir ao consultório. E ainda assim mantendo o rendimento, mantendo os pacientes. Passei a atender o mundo, ao invés de atender em São Paulo, né? Então eu falei, poxa vida, né? Será que agora eu tenho ali... O que isso quer me dizer, né? Eu falei, o que isso quer me dizer? Será que... O que eu preciso fazer quando tudo voltar? Será que eu preciso de uma estrutura desse tamanho? Será que eu preciso tirar mais proveito dessa estrutura? Porque sem ela eu também existo.
Então, essa foi uma questão. Eu acho que a pandemia trouxe isso para todo mundo. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou abrir o coworking também. Porque daí todo mundo tem como atender o paciente presencial. Sempre vai existir alguém que quer estar presencialmente, que quer fazer avaliação física presencialmente. Então, essa foi uma questão. E a outra questão foi quando eu comecei a aumentar o consultório, hoje somos 19 profissionais. E aí eu percebi que não adiantava eu só ter o melhor espaço para esses profissionais, o melhor gerenciamento, eu precisava capacitar esses profissionais. Se eu não tivesse estipulado dentro da minha empresa que todos os estudos são por conta da empresa, talvez o fim de algumas salas de consultório estariam próximas para mim. E a partir daí eu falei, ó, o que vocês querem? O que vocês precisam? Como vocês querem se especializar? Se tornar mais técnicos, mais especialistas, mais renomados? Cada um escolhe o que quiser, que o consultório vai bancar. Então, os estudos de todos os profissionais, a gente começou a incentivar, e incentivar assim, é onde que você quer estudar? É lá em Harvard? Vai ser em Harvard. Né? E isso mudou completamente até a postura de muitos profissionais. Que massa. Deixa eu ver aqui, que eu acabei escorregando o dedo aqui. Uma qualidade que fez você chegar onde você chegou? Teimosia, gente. Teimosa pra caramba. Ariana, você fala, não dá. Pronto, me sobe uns 5 minutos que eu falo, vai ter que dar. Agora eu vou provar pra esse cidadão que dá. Realmente, eu sou muito teimosa. Eu para desistir, o negócio assim, sabe? É aquilo, Covid, vamos que vamos. Para desistir, o mundo tem que estar desabando na minha cabeça. Senão, enquanto eu estiver viva, eu não desisto, não. Bom demais. Mas Persistência, né? Você pode tem ser algum persistência anseio? fica mais bonito. Persistência é mais bonito. Vamos por persistência. Persistência, Corta a persistência, né? tá? Quando você for fazer o corte. Um anseio de alguma competência profissional que você ainda não domina? Alguma coisa que você fala assim, nossa, o mundo tá indo para cá, eu acho que isso aqui eu ainda não sei fazer direito, não. Com certeza, assim, seria muita soberba eu dizer que não domino, né? Eu vou fazer uma faculdade de TI, né, rapaz? Tá na hora. Porque é aquilo, É o por mais que futuro. eu me entenda com os aplicativos, não é do meu domínio, né? Eu vejo minha filha dominando muito mais que eu uma série de ferramentas, né? Então eu acho que eu preciso, sim, dominar mais esse mundo digital. E tenho aprendido com os pets, né? De 17, 18 anos, eles sabem pra caramba. E eu, Famosa assim, geração TikTok. Geração TikTok, eu aprendo muito. E é algo que a gente precisa dominar. Não adianta falar, eu não sou a favor, minha filha. Aí, o RG tá no Instagram hoje em dia, não tem como. É. E para você, o que seria o fim do consultório? Seria um contrato CLT com a BF Eventos, né? Seria... Olha, manda o currículo que eu vou mandar pro RH. Eu falo que eu não quero deixar de atender porque eu amo atender. Mas eu acho que, conforme o tempo for passando, eu quero uma plaquinha na minha porta, sabe? Assim, de casa. Eu quero mais conforto, porque é uma loucura, né? Um consultório enorme, com 19 profissionais e tal. Então, eu acho que o fim do consultório, para mim, talvez seja a evolução da minha carreira científica. Talvez eu estou fazendo mestrado, eu amo dar aula, né? A BF Eventos vai me contratar CLT ano que vem. Então, acho que talvez... A verdade é que assim... Esse ano você for olhar a quantidade de aula, dá quase, né? Um vínculo. Vou ganhar 13º, eu acho, né? Acho que vai vir 13º esse ano. Mas a verdade é que eu me encaixo muito bem também nessas outras áreas. A nutrição é gigante, né? Não é só consultório. Então, eu quero poder, depois de um tempo, também ter um produto que capacite nutricionistas em consultórios, né? Capacite nutricionistas em atendimento. Então, se isso crescer muito mais do que o meu consultório, eu nunca vou deixar de atender. Mas talvez o consultório não seja a minha principal função. E o que precisa fazer para o consultório não chegar ao fim? Muito. Só lê o livro do Bruno, começa por aí, lê o livro inteiro. Muito bom. Tem que ler o livro todo, acaba rápido. E fazer. O livro, só para você saber, assim, o livro ele vai ter ainda 4, 5 materiais anexos, né? Então, assim, de atividade. É igual eu falei, é um livro teórico-prático. Eu fiquei feliz de ter feito dessa forma. Mas então, eu falo do livro justamente por conta disso, né? Eu vejo às vezes o profissional da nutrição, ele se gradua e ele quer fazer uma pós-graduação, ele quer fazer outra, ele faz 300 cursos, ele compra 400 cursos na internet. E ele já tem conhecimento científico. Ele não sabe nem o que está faltando para ele, ele não começou nem a praticar. Para saber o que falta, aonde eu me encaixo melhor, qual a minha deficiência, não houve a prática. Então você precisa, como profissional da saúde, está acabando. Acessar mais conteúdos que sejam conteúdos que vão além da sua graduação,
a administração, o empreendedorismo, a comunicação. Isso é necessário para o seu consultório não fechar, com toda certeza. Bom demais. Eita. Muito legal. Eu vou ativar aqui só os comentários agora, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou para mim, ou para a Roberta, pode ficar à vontade aí, perguntar. Eu já queria, do lado de cá, agradecer demais. Como eu falei, eu acho que foi um papo muito, mas muito rico. Fenomenal, do meu ponto de vista, porque você engrandece como profissional da saúde e também como administradora, marqueteira, inúmeras, acho, qualidades que você tem. Engraçado, né? Até eu, quando eu falo marqueteira, o marqueteira, ele tem um negócio meio, parece pejorativo, né? Assim, fulano é marqueteira. Assiste minha aula que está lá na BF Eventos, inclusive no Science Play, que eu falo justamente sobre isso, né? Marqueteiro é um elogio, são 4 anos para se graduar marqueteiro. Não, e sabe uma coisa que o pessoal me fala assim, porque o Bruno é bom de lábia. Cara, chama comunicação e networking. Exatamente. Não, eu falo assim, essencial. há 20 anos eu trabalho com vendas. Se eu não fosse bom de lábia, eu estava na rua, né? Exatamente, não tinha existia essa empresa, né? Essa é a verdade. Porque é engraçado, esses comentários são engraçados, né? Eu não sei por que as pessoas vão denigrindo, né? É marqueteiro, mas fulano é bom de lábia. Pô, bom de lábia, que bom ser bom de lábia, né? Exato. Acho isso... Eu dou uma acho que isso é bom demais. Quando falam para mim, eu falo obrigada. A pessoa não sabe o que ela fez, mas eu falo muito obrigada. Obrigada aí. Ô, Roberto, tem umas perguntinhas aqui, inclusive. Eu nem sei. Então, olha como é que eu não sabia nem dela de pergunta. A pergunta vem tipo na tela, né? É só uma constatação. Roberto só consulta carinho o paciente. Então, olha que gente, bom, é um elogio, uma doutora, gente. Uma doutora advogada maravilhosa, minha paciente incrível. Flá, um beijo grande. É uma delícia te atender. E no pós-venda, como equilibrar a atenção ao cliente? Então. O pós-venda, na verdade, hoje chama acompanhamento, que é diferente de consulta. Se você faz só uma consulta nutricional, seu preço é 1. Se você faz um acompanhamento, seu paciente tem você o mês inteiro. Então, é muito importante você se organizar para isso. Eu tiro, por exemplo, tempo administrativo entre consultas para responder mensagem dos meus pacientes, para perguntar como eles estão. Se você não faz isso, você só vende consulta, você não vende acompanhamento. Você já até falou isso, né? Você já até falou isso, você dá o seu WhatsApp para paciente. Claro. Então, assim, tem que ter o tempo, inclusive, você tem que saber o valor da tua hora para colocar naquele tempo que você vai ficar parado respondendo todo mundo. Você não está parado, você está parado de atender ali frente a frente com alguém. Mas você tem uma hora que você está respondendo 20 ao mesmo tempo. Exato. Então, o valor na consulta que você comprou daquela hora já está incluso, inclusive, e muda. Naquele momento você vai parar 3 vezes no mês. E muda. O paciente para de ver o preço e começa a prestar atenção no valor que é ter você como nutricionista. São coisas diferentes. Não, bom demais. Então, achei legal. Eu nunca tinha visto esse negócio da perguntinha, sei lá. Só que a Luciana quer agradecer todo o carinho e atenção que você deu para ela. Que ela adorou a aula que você deu lá na clínica. Luciana Azevedo? Acho que Lu, ela também é minha paciente. Eu dei aula, imagina. Bom demais. Tá. E olha que engraçado, eu falei isso para muitos convidados, né? São poucas vezes, eu acho que existe live falando de empreendedorismo. Eu ainda falei, não lembro para a live de quem, que era assim, quem for paciente, não entenda mal, tá? Ela tá trabalhando, ela tá ganhando dinheiro, inclusive em cima de você. E não acha ruim, não. Porque ela tá fazendo... Porque as perguntas às vezes foram meio assim, né? Como vender, sei lá. Aí eu falei, olha, o paciente vai ficar meio assustado com, né, a Nutri falando... Não, porque tem que cobrar mais caro, tem que... Nossa senhora, essa Nutri quer me enfiar. Mas você sabe que quem aumentou minha consulta foi uma paciente, uma médica. Ela passou na minha consulta e falou, olha, deixa eu falar um negócio, sua consulta tá barata, hein? Se fosse você, eu dava uma aumentada. A minha paciente me falou isso, falei, muito obrigada pela dica. Mas isso é bom demais, quando um cliente fala, né? Nossa, o trabalho de vocês é barato demais, vale a pena. Exato. E pra gente explicar a questão do Science Play, inclusive termina hoje o Black Friday, do Black Week do Science Play, que tá com 50%. R$ 39,00 por mês, tem mais de 1.000. Assinou hoje, que se quiser cancelar, semana que vem você cancela, você tem 1.000 horas de conteúdo, por R$ 39,00. Tem um monte de palestra minha lá. Tem um curso lá de marketing, né, também, acho que foi bem legal. Então, assim, é posicionamento. A gente quer ser acessível para o maior número de pessoas. A gente vai ganhar no volume, né? No preço, né? Perfeito. Então, aí o cliente fala, né? Não cobra mais caro. Calma, mas
tem gente no Nordeste que não pode pagar, não adianta. Exato. A gente no Norte que E não a gente pode, tá falando né? pro estudante, né, gente? O estudante meu, perrengue. Bom demais. Ai, bom demais, pessoal. Obrigado, agradeço demais aí, agradeço a Roberta. Ó, convido vocês amanhã. Eu vou conversar com a Denise de Carvalho, né, que é médica também, palestra com a gente inúmeras vezes. E são mulheres aí, só teve o Bruno César de homem aí que eu convidei. Incrível, Mulher Bruno. hoje. Sou lá da minha pós, incrível. Não, o Brunão é sensacional. E 90% dos meus clientes são mulheres, né? Então acho que eu tinha que buscar inspirações femininas para estar aqui acompanhando essa live, né? Convidei o Bruno muito para poder até quebrar o gelo feminino, né? Inclusive ele bem serão do jeito dele falar, foi muito legal. Depois você olha, Roberta, a live dele tá salvada no jogo rápido, dura tipo 20 minutos, assim, rapidão, Vou assistir. porque passa no 1.5 lá. E foi fenomenal. Então aqui tá com a Roberta, amanhã Denise de Carvalho, então convido a todos. Pessoal que quiser, na quinta-feira é o lançamento oficial do livro. O da Roberta já deve estar na portaria. Ela que ficou com preguiça de ir lá buscar, né? Então, me manda o link de venda para eu pôr para minha galera. Vou mandar. Eu vou mandar. Aí tem a pré-venda. E lembrando, tá, pessoal? Não é nada digital, é físico. Então, se não comprar, fica sem, viu? Porque eu não sou best-seller igual a Roberta aí, que escreve inúmeros livros. O Muzi, quem mais, né? A Luciana Lancha lançou recentemente, tá acostumado, Lancha, lançou livro recentemente. Capítulos do livro a Andréa Naves lançou livro. Esse povo vai vender que é uma beleza. O meu não, eu fiz limitado porque eu não sou escritor. Vai que eu me empolgo, né? Se a gente vender tudo, eu me empolgo e faço... Vai ter várias edições isso aí, rapaz. Não sei se você lembra do Ângelo, meu cliente Golden. A gente falou que vai lançar o livro O Fim do Adipômetro. Esse vai ser sucesso. Ele trouxe isso, né? No curso de gestão. Bom demais. Bruno. Roberta, muito obrigado, fica com Deus. Trajetória do seu livro. Bom demais. Acho que você tem que expandir essa voz aí mesmo, tem que deixar registrado no livro, porque você acrescenta muito pra gente, de verdade. Valeu demais, Roberta. Obrigado. Eu vou te desconectar aqui e colocar o tema de amanhã que eu vou ter com a Denise. Beijo, Fechado. Roberta. Fica com Deus. Beijão, pessoal. Obrigada pela companhia. Bom, pessoal, mais uma vez aí agradecer a Roberta enquanto ela vai saindo. E convido todos vocês para amanhã falar aí comigo com a Denise Carvalho, falar sobre o mundo VUCA. O mundo VUCA é um conceito sensacional que explica muito sobre as diferenças repentinas do mundo atual, seja do mercado de trabalho, seja da volatilidade do poder de consumo. Então amanhã eu vou trazer essa mudança, esse mundo cheio aí que deixa a nossa cabeça fervendo, e minha convidada vai ser a médica Denise de Carvalho. Então, convido todos vocês a participarem amanhã comigo e com a doutora Denise e fico à vontade aí para estar junto com vocês. Beleza, pessoal? Estou à disposição. Inscreva-se lá na lista de pré-venda do livro, que está no meu perfil do Instagram. E na quinta-feira a gente lança o livro aí, se Deus quiser. Sucesso absoluto e acaba tudo de primeira para fechar o ano aí com o máximo de informação compartilhada com todos vocês. O livro O Fim do Consultório. Valeu, pessoal. Até amanhã.